O servo missionário Roberto. Esse programa aqui na Mira da Verdade persegue muito a fé católica, principalmente o pastoreio de Pedro, as imagens via sacra, etc. Né? Foi Pedro o primeiro Papa? Vamos ver a resposta. Já tem vários vídeos, vários argumentos aí, mas sempre vamos fazer novo. A gente não vamos parar de anunciar. Explicação do professor Leandro Quadros para o texto de Mateus 16, dos versos 17 ao 20. E a gente lê aqui, só um minutinho, temos aqui ver aqui, onde é que está esse aqui? Twitter, muito bem. O verso 17 em diante diz o seguinte: Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. O próprio Jesus dizendo isso. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. A questão é a seguinte, professor. Ela quer a explicação disso, mas muitos acham que aqui nesse texto Jesus está dando a Pedro o poder de... ele diz até que Pedro foi o primeiro Papa. Ele está dando aqui o poder do que ele, as chaves do céu. É isso mesmo, professor? Como entender esse texto aqui? Pedro realmente... Primeiro, simples. Se você não tiver a luz e a visão da igreja, jamais você vai compreender esse texto. Vai compreender distorcido, como essas igrejas protestantes fazem. Eu já fiz vários vídeos falando sobre isso. O tema desse cara é vários temas que ele tem sobre acusação. Que Pedro não pode ser Papa, que Pedro era casado, que Pedro negou 3 vezes Cristo, etc. Mas o manual da nossa fé é isso aqui, ó. Catecismo. Por que o catecismo? Porque o catecismo vai nos ensinar o quê? Um ponto positivo. Olha só. Versículo, capítulo 80. Ó. A relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Se você tiver acesso à tradição e à Sagrada Escritura, você vai ter a interpretação certa desse texto. Porque a profecia ali é uma profecia futura que se concretizou lá na cruz, se concretizou em Atos Apóstolos 2, quando desceu o Espírito Santo, que a igreja se tornou pública, se concretizou quando Pedro começou a exprimir sua fé e pregar. E cito ainda Joel 3. Se cumpriu a profecia que Joel 3 profetizou. Aqui, ó, que interessante, ó. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si eternamente unidas e comunicação, pois provinda ambos da mesma fonte, ó. Quer dizer, a Escritura veio da mesma fonte. Que fonte é essa? Do magistério. Que fonte é essa? Do fundamento dos apóstolos. Que fonte é essa? Da cabeça. Que Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo místico e Pedro é o porta-voz dessa igreja do corpo místico de Cristo, que ele também é a pedra que vai edificar esse corpo. Pedra, fundamento Cristo, e pedra que vai edificar esse corpo, Pedro e os demais apóstolos que vão fazer o sacrifício de Cristo, que vai lembrar a sua memória ali na Eucaristia. Em João 6, em Mateus 26, em Marcos 14, em Lucas 22 e em diante. Ou então 1 Coríntios 11, do 23 até o 27, até 27 a 29. Aqui, ó. Fora de certo modo, um só todo, e tendes para o mesmo fim, tanto uma como a outra, torna-se presente e fecundo. Na igreja, o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos, os dias até o fim dos tempos, Mateus 28, 20, ó. Dá para combater esse cara só com esse catecismo aqui, ó. Só com a tradição. Por isso que a tradição é muito importante. Você consegue combater esses caras usando a tradição e usando a escritura.
interessante, né? Também nós temos os livros da patrística, né? Também Eusébio de Cesareia, os padres apostólicos, Santo Ireneu de Milão, e aí vai. Santo Agostinho, Santo Ambrósio, as patrísticas, né? Que vai provar também o pastoreio de Pedro, seu sucessor Lino, né? Que foi martirizado também pelo imperador Tito, se eu não me engano, né? Olha só. Céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. O próprio disse, mas muitos acham que aqui nesse texto Jesus está dando a Pedro o poder de... ele diz até que Pedro foi o primeiro papa. Ele está dando aqui o poder do que ele, as chaves do céu. É isso mesmo, professor? Como entender esse texto aqui? Pedro realmente foi o primeiro papa? Pois olha, esse é um texto... Realmente, a igreja está sendo edificada, a igreja está sendo organizada. Pedro, ali não tinha esse termo papa ainda, surgiu no século II, se eu não me engano. Não tinha esse título ainda, né? Mas tinha o título do quê? De apacentar as minhas ovelhas, de apacentar os cordeiros, de ser o bispo universal da igreja primitiva. Usado realmente, né, para provar que Pedro foi o primeiro papa. Porém, existem duas interpretações, e na verdade o contexto demonstra que Pedro, na verdade, ele não foi papa. Então, como a tradição, só existe uma interpretação. Vai negar o papado, o pastoreio de Pedro. E os caras querem aqui, os caras leem sobre ti, Pedro, eu te falei minha igreja, sobre ti, Pedro, eles querem assim, sobre ti, Pedro, você vai ser o papa da minha igreja. Os caras querem que tenha isso na Bíblia. Não vai ter, quem vai mostrar isso é a tradição, quem vai mostrar isso é o magistério. Quando a igreja está sendo estabilizada. Que interessante. Primeiramente, Mateus 8,14 ensina que Pedro foi casado. Então, se ele foi casado, veja, ele não era papa, porque um papa não pode se casar, né? Então, não tem, assim, apoio para isso. Segundo ponto, existem duas... Sim, por enquanto ainda não, porque enquanto Cristo está capacitando os seus discípulos que ele escolheu. Atos Apóstolos 1 e 2. Mateus 10, 1 e 4. Marcos 3 e Lucas 6. Cristo está capacitando seus discípulos para essas funções futuramente. Tanto que essa igreja vai ser futura. Pedro era casado, sim, mas no começo do evangelho você vê ali, eles abandonaram tudo. Se você catar em Mateus 19, 27, Pedro abandonou tudo. Senhor, deixamos tudo para si, que resta nós. E se você catar ali, Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo para quem está pregando primeiro? Aquele que foi declarada a profecia. A revelação não de homens de carne, mas meu Pai que está no céu. Que interessante. Pedro era casado quando não tinha conhecido Jesus, não quando não tinha sido escolhido para ser o pastor desse ministério apostolado. Ainda não está nada específico ainda, só uma igreja futura, daqui para frente, tanto que eles abandonam tudo, como vai dizer aqui, ó. Estou perto do texto aqui, 19, ó, o Marcos 10, o Lucas 6, 16 também tem esse versículo, ó. 27, ó. Pedro, tomando a palavra, disse, eis que deixamos tudo para te seguir, que haverá então para nós, ó. Eis que deixamos tudo. Deixamos tudo o quê? Seu pai, sua mãe, seus filhos, seus bens, sua esposa, sua casa, seu emprego, sua vida pessoal, sua vida pública. Deixamos tudo para te seguir. Tanto que vai dizer aqui em Mateus 11, olha só que interessante. É forte o evangelho para quem entende. 9. Aqui, ó. 9 não. 10. Aqui, ó. 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz, mas quem não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida irá perdê-la. Aquele que perder por minha causa irá reencontrá-la. Por isso que os discípulos abandonaram tudo. Para seguir esse ministério apostolado. Para edificar esse corpo
místico que é uma só igreja, não é várias igrejas, não é Adventista Sétimo Dia, não é a Plenitude, não é a Triangular, não é a Universal, não é a Mundial, não é a Plenitude, não é a Adventista Sétimo Dia, não é a Testemunho de Jeová, não é a Triangular, não é essas igrejas de vida de homens. É uma igreja que tem um corpo místico. Pastor. Então Pedro não era mais casado. E tanto Moisés também era casado no Velho Testamento, ele abandonou também para assistir, para seguir o ministério lá que Deus tem dado para ele, libertar aquele povo. E dar a aliança, dar a lei para ir para a terra que mana leite e mel. E era casado, tinha 2 filhos. Abandonou também. Interpretações no meio protestante para este texto. A primeira é de que quando Cristo fala assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, ele está fazendo um jogo com 2 palavras gregas. Pedro, no grego, é Petros, que significa um pedregulho, uma rocha pequena. Petra, no grego, se refere à rocha. Então Cristo estaria fazendo um jogo de palavras, é o seguinte, tu és Pedro, ou seja, tu és uma pequena pedra, mas eu, Cristo, sobre esta pedra, fundarei a minha igreja. Existe basicamente. Que interessante, é um trocadilho que Cristo faz com Pedro. Ó. Aqui no índice aqui mostra também, ó, Mateus 16:9. A chave e a tradição. Não, aqui, ó. 16:7, ó. A 18, né? Pedro, pedra, rocha. Jesus já tinha prometido esse sobrenome a Simão quando o encontrou pela primeira vez lá em João 1,14. Aqui ele está se chamando Pedro. Lá em João 1,14 está chamado o quê? Cefa. O que quer dizer Cefa? O que significa Cefa? Pedro significa pedrinha, pedregulho e Cefa. Rocha, pedra que vai edificar esse corpo místico. Pedra angular, pedra universal, Cristo do fundamento da igreja. E Cristo também ele é o fundamento também. Tanto que, Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Essa igreja, esse corpo místico, que o fundador dela é o próprio Cristo. Que deu o pastoreio a Pedro, que já não é mais casado, que abandonou tudo para seguir esse ministério, para seguir esse chamado de ser a pedra, de ser Cefa, de pastorear as ovelhas. Onde está isso? Só você catar aqui, o pastor. João 21:15-17. Engraçado, eu confesso uma coisa. Quando eu não conhecia a Escritura, eu via esses programas na madrugada. Eu ficava impressionado. Cara, que cara tem tanto conhecimento da Escritura. Eu ficava pasmado, cara. Aí quando a gente passa a conhecer tradição, magistério, começar a ler Bíblia, a gente vai começar a entender que a pregação desses caras não é como a gente está vendo. É uma pregação totalmente distorcida, fraudulenta e falsa para perseguir o pastoreio e a igreja. Que interessante, né? Aqui, ó, João 21:15, ó. Jesus tendo comido, Jesus perguntou a Simão, Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu ele, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, ama-me? Respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou, tanta vez que Pedro renegou Cristo 3 vezes aqui. Cristo está fazendo Pedro professar sua fé 3 vezes. Amar. Pedro entristeceu-se porque perguntou pela 3ª vez, ama-me? Respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, apacenta minhas ovelhas. Pedro já entendeu a mensagem. Pedro já entendeu o seu propósito. Ali, quando Pedro não tinha o Espírito Santo, ele não entendia o propósito. Quando Pedro renegou Cristo 3 vezes, ele não entendia o propósito. Quando Cristo repreendeu Pedro ali, porque Pedro começou a generalizar, como vai dizer aqui Mateus 16, que os protestantes distorcem também. Aqui é Mateus 16. Mas Cristo deu a profecia a Pedro, mas depois Cristo está repreendendo Pedro. Aqui, ó. Deu um fundamento de fundar a igreja, de edificar a igreja a pedra, e depois pedra de tropeço. Tem diferença. Pedra que vai edificar essa igreja e pedra de tropeço. Porque Pedro não tinha o Espírito Santo. Pedro não tinha a noção ainda da profecia. Tanto que a profecia só vem a ele.
Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, um diz que é Jeremias, um dos profetas, e um diz que é Elias, um diz que é João Batista, um diz que é um dos profetas que ressuscitou. E aí vocês dizem que eu sou. Só Pedro teve a revelação. Em Mateus 16, 13 ao 15. O Marcos 8, Lucas 9. Aqui, ó. Pedro 22, ó. 1 Pedro 16, Mateus 16, 22. Pedro, então, começou a interpretá-lo e prestar neste termo que Deus não permita isso, Senhor. Isso não acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse: afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teu pensamento não são de Deus, mas dos homens. Se você vê a visão espiritual, que você está repreendendo Satanás que está se levantando contra a vida de Pedro, porque o foco principal para derrubar é Pedro, porque a profecia está sobre Pedro. Então, o foco mais principal, quem vai ser mais perseguido depois de Cristo é Pedro, porque o Pedro vai ter a chave de edificar esse edifício, edificar essa igreja, como vai dizer lá em 1 Pedro 1, 4, 5, 6. A pedra angular é Cristo. Interessante. Por exemplo, em 1 Coríntios 3,11, o próprio apóstolo Paulo disse o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Sim, olha que interessante. Eles caem nas próprias táticas deles. Qual é o fundamento? Fundar a igreja. E quem edificou essa igreja? Portanto, que tem o fundamento dos apóstolos. Então, se essas igrejas de homens têm outro fundamento, tem o fundamento de Cristo, tem o fundamento dos apóstolos, então, não, então já está fora. Já está fora dessa verdade. Se apartaram da tradição do magistério, então já está fora desse fundamento. Já está fora dessa jurisdição, desse pastoreio, já está fora da verdade. Efésios 3, a verdade será conhecida pela a igreja. Que igreja é essa? É um só batismo, uma só fé, é um só Espírito Santo. Atos Apóstolos 2, que desceu só o Espírito Santo. Paulo diz que o único fundamento mesmo da igreja é Cristo. O próprio Pedro, em 1 Pedro 2, 2 a 4, disse que o fundamento da igreja é Cristo. Agora, se você optar pela segunda interpretação protestante do texto, de que Cristo poderia ter falado assim também, ó: tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre a sua declaração de fé, eu edificarei a minha igreja. Também é possível essa interpretação. Alguns protestantes optam por ela. É uma só interpretação. Não queira colocar texto que não tem na Escritura. Não é somente a Escritura, não é só sola Escritura, não é livre exame. Por isso que o livre exame é perigoso. Tanto que citou lá em 1 Pedro, já deixa bem claro, a pedra é Cristo, mas tem outro fundamento, outras pedras vivas para edificar esse edifício, que são quem? O sacerdote. Que vai atualizar esse sacrifício de Cristo cotidiano, que Deus prometeu ao rei Davi, que jamais faltará descendente para atualizar o sacrifício de Cristo. O sacrifício, né? Que são os sacerdotes levíticos. Quem são os sacerdotes? Cristo é o novo sacerdote santo, segundo a lei de Melquisedeque. A autoridade de Cristo é mais que a autoridade do sacerdote levítico. Mas vamos lá. É um texto muito que se possa distorcer, né? Eu ia fazer um vídeo sobre isso, falando sobre esses textos, mas eu vou fazer. Aqui, ó. 2, ó. 1 Pedro 2, 4. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Ao 5. Você presta atenção, a revelação está aqui no 5. A pedra, fundamento, fundador, igreja, Cristo. Quem vai edificar essa igreja e esse fundamento? Os apóstolos. Por isso que é a doutrina precisa da doutrina dos apóstolos, sobre o fundamento dos apóstolos. E quais outras pedras vivas, ali entra do termo dos pedregulhos, né? Das pedrinhas. Quem são essas pedrinhas? Os apóstolos. A pedra angular maior que vai edificar essa igreja é Pedro. Que o Pedro é o porta-voz, porque Pedro tem a chave. E a pedra do fundamento,
da origem dessa igreja é Cristo. E as pedrinhas somos nós que vamos edificar essa igreja, mas de acordo com a tradição, de acordo com a unidade desse corpo místico que é a igreja. Que interessante. Vivas vós também, ó. Como vai edificar? Combatendo as heresias. Só o sacerdote que tem essa autorização de autorizar esse sacrifício. E já foi edificado esse edifício sob o fundamento dos apóstolos. Como foi edificado? Sendo martirizado. São Pedro decapitado, São Nino decapitado, Paulo decapitado, Estevão apedrejado, evangelistas, Tiago, o apóstolo Tiago decapitado, João Batista decapitado, as criancinhas ali martirizadas. Vós também vos tornais os materiais deste edifício. Ó. Que edifício é esse? A igreja, que é o corpo místico, espirituais. Um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Agora se cata aqui em Jeremias. Minutos, já vai 21 minutos, mas está ótimo. Definindo a igreja. Aqui, ó, 33, 27. Deixa eu ver que hora que tem que buscar a criança. Aqui, ó. Porque diz o Senhor, não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. E diante de mim não faltarão jamais descendentes aos sacerdotes e levitas para oferecer holocausto, queimar as oferendas e celebrar o sacrifício cotidiano. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios. Aqui, ó. 11 também, do 23 até o 27. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Segue, lê o resto, que vai ficar muito grande o vídeo. Isso que é a origem da unidade, do fundamento da Igreja Católica. Que interessante. Por que isso acontece? Porque a igreja tem o acesso de ligar e desligar por causa do pastoreio de Pedro, por causa do corpo místico que é a esposa de Cristo. Ou julgarem ela mais de acordo com o contexto de Mateus 16. Porém, independente da situação, da interpretação que você aceitar, fato é que tanto o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2:4 ou 4:6, quanto Paulo, em 1 Coríntios 3:11 e em Efésios 2:20, jamais ensinaram que Pedro fosse o primeiro papa. Pelo contrário, ambos ensinaram. Que heresia, cara, Efésios 2:20, ó. Pedro, ele é o quê? Apóstolo. Apóstolo, mas apóstolo universal. Pedro é o quê? O apóstolo que tem a chave. Pedro é o quê? O apóstolo que teve a revelação. Pedro é o quê? O apóstolo que primeiro pregou. Pedro é o apóstolo que começou a fazer milagre. Pedro é o apóstolo que converteu mais de 3.000 almas a essa igreja, a esse corpo místico. Pedro é aquele que curou. A sombra de Pedro curava. Tanto que primeiro quem excomungou foi Pedro, Atos dos Apóstolos 8, 20 e 21. Então, se for ver a visão desses caras, Pedro não tem o fundamento dos apóstolos. Efésios. Interessante, ó. Cai na sua própria contradição. Aqui, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Ó. 1 Coríntios 12:28. Vamos dar aula de Bíblia para ele, né? Aqui, ó. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois o que tem o dom dos milagres e de cura, de socorrer, de governar. Ó. Tem um governante universal. De falar diversas línguas. São todos apóstolos, são todos doutores, faz todos os milagres. Tem os dons, a graça de curar, falar todas diversas línguas.
interpretar todas. Olha só, para humilhar mais. 1 Coríntios 15, 5. Apareceu a Céfas. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Segundo a Escritura, apareceu a Céfas, em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos, de umas vez, quais a maioria parte ainda vive. Alguns já são mortos. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos. E por último, de todos apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo perseguia quem? Os apóstolos. Por que isso aparece aí de Saulo? Porque tu me persegue. Quem persegue a igreja que tem o fundamento dos apóstolos está perseguindo o próprio Cristo. Quem diz é a palavra. Não tem duas interpretações, não tem duas revelações, não tem dois Espíritos Santos, não tem duas doutrinas. Em Gálatas lá. Não há dois evangelhos. Segundo Coríntios 4, irão pregar para Jesus diferente, que é outro Espírito, e as pessoas vão aceitar. As pessoas vão aceitar essas interpretações. Se um Adventista do sétimo dia lê esse versículo, vai entender de um jeito. Se a Universal lê esse versículo, vai pregar de um jeito. Se a Mundial lê esse versículo, vai interpretar de outro jeito. A Plenitude vai interpretar de outro jeito. A igreja vai ler esse livro e todas as comunidades vai interpretar do mesmo jeito. Buscando sempre quem? A tradição. Que tradição é essa? Que vem lá do fundamento dos primeiros cristãos, dos apóstolos. Salve Maria, eu sou missionário, servo Roberto. Poderia mostrar mais, mas vai falar sempre as mesmas coisas. Essa é a verdade. Não tem várias verdades. Não tem duas interpretações. Que isso não tem várias noivas. Que isso não tem várias cabeças. Já viu um corpo com várias cabeças, como vai ficar? Você já pensou? Uma cabeça com vários corpos? Não existe, né? Coríntios 12, 12, Romanos 12, 5. Salve Maria, eu sou missionário, seu Roberto.